Hoje eu vou começar respondendo uma pergunta que me fizeram. A pergunta é: gostaria de ter esclarecimentos sobre o círculo vicioso, em especial com crises de raiva e desejo de vingança que geram culpa e autopunição. Como romper com tudo isso? Bom, só dessas poucas 5 palavras que tem aqui dá para a gente falar o dia inteiro. Mas vamos ver o que a gente pode falar para poder esclarecer sobre isso. Olá, eu sou Roberta Tati e esses esclarecimentos fazem parte da aula O Despertar do Eu. Eu vou dar uma explicada sobre algumas desses pontos importantes da pergunta, mas vejam que só dessas 5 palavras aqui dá para falar o dia todo. Também quero esclarecer que eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta holística, então a minha visão vai ser sempre uma visão mais espiritual e também relacionada à parte corporal, como que o corpo está envolvido dentro disso. Autopunição e culpa, começando de trás para frente. A autopunição é gerada já pela culpa, porque o sentimento de culpa é um sentimento muito ruim, que a gente ficar sentindo. Então o que a gente faz? Primeiro a gente joga esse sentimento de uma certa forma bem para trás, lá para trás da cabeça, onde a gente não tem muita consciência sobre ele, mas agimos em cima disso, até que nos tornamos, na verdade, conscientes. Então, dentro desse sentimento de culpa vem a autopunição, para a pessoa não receber culpa, não receber a punição de Deus, dos pais, da sociedade, de qualquer outra pessoa que esteja fora dela, ou qualquer outra entidade ou autoridade que esteja fora dela. Ela mesma resolve então se autopunir, porque assim ela se sente como se ela tivesse resolvido aquele problema da culpa. Então a primeira coisa é saber que essa autopunição está relacionada ao sentimento de culpa. Agora a culpa está relacionada a uma ideia construída na cabeça sobre o que é certo e o que é errado. A raiva é um sentimento muito interessante. O sentimento de raiva muitas vezes pode ser um verdadeiro ódio. E esse sentimento, tanto raiva quanto ódio, está dentro do corpo também. É importante a pessoa entender que isso não é só uma ideia mental. O corpo também tem uma relação com isso. A gente está, na verdade, fazendo o corpo prender, reprimir. Todas as vezes que a gente sentiu raiva na infância, por exemplo, e principalmente raiva dos pais, é uma coisa proibida sentir raiva dos pais. O problema é a religião, muitas vezes vai falar contra isso, vai ter 1000 coisas falando sobre isso, sobre como você deve amar seus pais. A gente ama os nossos pais, mas como criança a gente também tem hora que odeia, quando tira o brinquedo, quando dá um tapa, quando faz alguma coisa que a gente não quer, ou não deixa a gente fazer aquilo que a gente quer. Lá quando criança. Como eu não tinha, quando criança, esse entendimento de que eles estavam talvez tentando me proteger ou fazendo alguma coisa boa para mim, ou me ensinando alguma coisa, ou talvez meus pais fossem cruéis e realmente estivessem fazendo alguma coisa muito ruim para mim. Isso pode ter acontecido também. O que acontece é que me dava raiva, e eu não sabendo disso, e por trás ainda essa ideia de que eu tenho que amar meus pais, eu tenho que amar os meus pais, então eu vou fazer o quê? Eu vou reprimir a raiva. Se eu tenho um sentimento que eu quero reprimir, eu preciso envolver tecidos do meu corpo, porque senão esse sentimento ele vai passar por mim. Então, quando eu falo aqui de reprimir sentimentos, eu estou falando de reprimir sentimentos e ações e pensamentos. A gente não está falando só de emoção. Na verdade, tem uma consciência que também está presa dentro do corpo por causa dessa repressão. Ao invés de reprimir somente a ação decorrente da raiva, o que a gente fazia era reprimir a própria raiva. Porque era proibido sentir raiva dos pais, por exemplo. Então, se você não pode sentir essa raiva, o que você faz? Você vai contrair tecidos que estão relacionados, e muitas vezes você vai ver que tem tecidos presos no pescoço, às vezes você vai ter tecidos presos na barriga, no estômago, nas costelas, pode estar nas costas, pode ter em vários lugares do corpo, na verdade. Principalmente se eram sentimentos quando a criança era bem pequena, ela vai recrutar vários sentimentos do corpo para ela conseguir aquela proeza de reprimir totalmente aquele sentimento, jogar para o inconsciente e continuar vivendo feliz. Então, isso é um mecanismo de defesa, foi um mecanismo de defesa e foi ótimo mecanismo de defesa porque evitou que a gente fizesse coisas que iam nos prejudicar.
principalmente como criança. Mas agora, como adulto, está na hora da gente soltar esses sentimentos reprimidos, essas emoções reprimidas. E isso eu ensino na minha aula, na aula da dor, na aula Despertar do Eu, que é como você acessar essas emoções e esses sentimentos que vamos dizer que são negativos, mas que estão presos dentro de você. O fato de ser um círculo vicioso é porque esses sentimentos ficam voltando. Enquanto você estiver com eles dentro de você, eles vão vir à superfície, eles vão, na verdade, serem ativados por alguma coisa que vai estar acontecendo do lado de fora. Então, eles são ativados exatamente para você se tornar consciente e começar o processo agora de soltar aquilo que está preso lá dentro. Não é fácil achar essas emoções de uma forma mental, porque consciência tem que ser uma forma mental, obviamente, mas não é só mental. Tem que haver também a inclusão do corpo, a inclusão das emoções, a inclusão da sensação física e a inclusão também da parte do pensamento e da consciência. E isso é o que eu ensino nas minhas aulas. Mas é importante você saber aqui como é todo esse processo. Ou seja, você deixou de sentir uma raiva que foi gerada dentro de você, por algum motivo. Não estamos aqui julgando se isso foi certo ou errado. Foi um mecanismo de defesa e como mecanismo de defesa funcionou. Então, colocamos isso de lado. Essa emoção que foi gerada não foi sentida, para ela não poder ser sentida ou para não agir sobre ela, o que a gente faz? Reprimiu tecidos, prendemos, seguramos e que estão presos no corpo. E jogamos isso para o subconsciente e inconsciente. Hoje isso fica voltando porque está preso lá dentro. Então é necessário revisitar os mesmos tecidos do corpo que você prendeu quando reprimiu essa emoção. Como fazer isso? Isso eu ensino na minha aula. É importante você estar mais consciente e mais presente dentro do teu próprio corpo. Espaços do corpo que você não sente são espaços onde tem provavelmente repressões, tanto da parte de emoção negativa, quanto sensação física, que também tem muitas vezes dores, que a gente vai se ausentar também do corpo. E também tem uma parte que muitas vezes a pessoa não sabe, que é uma consciência, a consciência da criança que ficou lá congelada. Se era com 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 6, 8, 10, pode ser qualquer idade e normalmente tem várias idades. E os tecidos que ela recrutou na época são os mesmos tecidos que hoje terão que serem soltos para poder a consciência divina, que é o que eu chamo de eu, por isso eu chamo de despertar do eu, é você abrir espaços para esse eu, para essa consciência passar livremente por você. Esse círculo vicioso nada mais é do que o fato de ainda terem essas emoções da raiva, o desejo de vingança, continua lá, preso lá dentro do tecido, com a consciência da criança na idade que foi gerada. Existe uma forma muito segura de fazer soltar isso, e é isso que eu ensino na aula da libertação da dor e também nas minhas aulas do despertar do eu. Então eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, e se você tiver mais perguntas e mais comentários, por favor, coloque aí embaixo, que é importante para eu poder saber o que você quer saber. Tá bom? Assim eu posso te ajudar respondendo. Eu espero que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas e elas também façam os comentários para a gente poder explorar mais outras facetas do ego, o que é que você fazia como defesa na hora da raiva, o que você acha que você fez no seu corpo, por exemplo. Essa é uma coisa importante da gente ver. Então compartilhe, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Obrigada.